Bem, o objetivo da questão é enxergar um espaço vetorial conhecido como soma de subespaços vetoriais. Para isso, a questão nos dá que se S é o conjunto das matrizes 3x3 triangulares superiores, ou seja, que são nesse formato aqui, onde abaixo da diagonal principal é formada por zeros, então pede para a gente definir o conjunto das matrizes triangulares inferiores e mostrar se S e I são subespaços vetoriais. Após isso, se eles forem, subespaços, a gente soma os dois e encontra o nosso espaço vetorial, que no caso aqui são as matrizes de ordem 3x3. Primeiramente, a gente vai definir I, que é o conjunto das matrizes triangulares inferiores, que é nesse formato onde acima da diagonal principal é formada por zeros. E depois disso, a gente vai mostrar se S é um subespaço. Para a gente definir se S é um subespaço, a gente vai utilizar essas três regrinhas aqui, onde o zero vetor ele tem que pertencer ao conjunto. A soma de dois vetores desse conjunto também tem que pertencer ao conjunto, e a multiplicação de um vetor desse conjunto por um escalar qualquer, real, tem que pertencer ao conjunto também. Então, aqui, utilizando a primeira regrinha, a gente vê que após substituir, ainda continua sendo uma matriz triangular superior, porque a única condição é que abaixo da linha da diagonal principal seja formada por zeros. Então, atende à condição e pertence ao S. Na segunda condição, a gente vê que pegando dois vetores pertencentes a S, a soma desses dois vetores também tem que pertencer a S. Então, a gente pegou aqui dois vetores quaisquer e fez a soma componente a componente. Fazendo isso, a gente percebe que continua sendo uma matriz triangular superior, então pertence a S. A terceira condição, que é a multiplicação por um escalar, também tem que pertencer a S. Então, feito isso, a gente percebe que continua sendo uma matriz triangular superior. Então, pertence a S também. Como atendeu todas as condições, então, S é sim um subespaço vetorial de V. Dando prosseguimento, a gente agora quer mostrar que se I é um subespaço vetorial. Para isso, a gente vai continuar utilizando as três regrinhas, pois elas servem para definir qualquer subespaço vetorial. E aqui a gente tem que I é o conjunto das matrizes triangulares inferiores. Primeira condição, a gente tem que o vetor nulo ele tem que pertencer a I. Então, quando a gente substitui aqui, a gente percebe que continua sendo uma matriz triangular inferior, porque a única condição era que acima da diagonal principal fosse formada por zeros. Então, pertence a I. Na segunda condição, a gente tem que pegar dois vetores que pertencem a I e a soma deles também deve pertencer a I. Então, feito isso, a gente vê que a soma de V1 e V2 pertencentes a I também continua sendo uma matriz triangular inferior, por isso atende à condição e pertence a I. Na terceira condição, a gente tem que um vetor pertencente a I multiplicado por um escalar real também tem que pertencer a I. Então, fazendo isso, a gente tem aqui que essa multiplicação, ela continua sendo feita essa multiplicação, a matriz continua sendo triangular inferior. Então, também pertence a I. Como atendeu todas as condições, então I também é um subespaço vetorial de V. Pronto, agora que a gente já mostrou que S e I são subespaços vetoriais, a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo inicial, que era enxergar um espaço vetorial conhecido como soma de subespaços. Para conseguir fazer a soma desses subespaços, a gente tem que atender a essas condições aqui, onde eu vou pegar um U que pertence a S e somar a um V que pertence a I. Fazendo isso, eu peguei aqui um vetor U de S, onde S é uma matriz triangular superior, e peguei um V de I, que no caso é as matrizes triangulares inferiores. Fazendo essa soma de U mais V, a gente tem aqui essa matriz.
que no caso é uma matriz de ordem 3×3 pertencente aos reais. Então, a gente conseguiu demonstrar, enxergar o nosso objetivo inicial.